Olá, tudo bem? Eu sou o Cláudio, você está no canal Sonhos de Aluguel e Contrato de Trabalho na Alemanha. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então desde já, deixe seu like e se inscreva no canal, porque tem bastante informação relevante para a sua carreira profissional, e assista esse vídeo até o final para você não cair no conto do vigário. Na Alemanha existem basicamente dois tipos de contrato de trabalho, mas no final eu vou falar de um terceiro tipo de contrato de trabalho, então volto a dizer, fica até o final. Bom, você tem o contrato de trabalho por tempo determinado e o contrato de trabalho por tempo indeterminado. O primeiro, que é o prazo determinado, em alemão se chama befristet. Quer dizer que o contrato de trabalho ele tem uma duração. Bom, esse tipo de contrato ele pode ter a duração máxima de 2 anos. Ou seja, você pode assinar desde o primeiro momento com um prazo de duração de 2 anos, ou, por exemplo, a empresa pode propor para você que você assine inicialmente por 6 meses, aí depois eles prorrogam por mais 1 ano, o que já totaliza 1 ano e 6 meses. E para que o contrato seja concluído dentro da lei trabalhista alemã, a última prorrogação, a terceira prorrogação, caso seja feita, não pode ser superior a 6 meses. Ou seja, o último contrato, nesse exemplo que eu te dei, teria que ser de 180 dias. Caso a empresa te dê o último contrato de trabalho com o prazo de 181 dias, aí você não assina. Mas Cláudio, eu vou perder o trabalho por causa de um dia? Não é que você vai perder o trabalho, é que você vai evitar problemas muito maiores do que você possa imaginar. Porque diante da lei trabalhista, o culpado, o responsável vai ser você que não atentou naquilo que você estava assinando. A empresa ela pode, no último contrato de trabalho, permitir que você trabalhe mais 1 ano. Entretanto, para 2 anos, faltam só 6 meses. Aí você tem que falar com um jeitinho que, de acordo com as leis trabalhistas no país, só poderia ser por 6 meses. E aí você pede uma retificação do contrato, não assina. Depois que eles corrigirem, aí você assina. De maneira geral, o contrato de trabalho com tempo determinado não pode ser superior a 2 anos. Essa é uma informação que você tem que ter em mente, porque você precisa se precaver, você precisa se cuidar nessa relação entre o empregador e o empregado, para que você não atraia problemas e de repente concursos, etc, ok? Nós vamos falar do contrato de trabalho sem tempo determinado, que é o contrato de trabalho unbefristet. Bom, é importante a gente lembrar que o prazo de experiência na Alemanha ele é, no geral, 6 meses. Nesse caso, se você assina um contrato de trabalho sem prazo determinado, você vai ter o prazo de experiência de 6 meses. Existem alguns pouquíssimos casos em que, na relação, durante o processo das entrevistas, aí o empregado, o postulante ao cargo, ele fala, olha, eu tenho, por exemplo, 20 anos de experiência nessa área e eu queria que o meu contrato de trabalho eu tivesse um prazo de experiência de apenas 3 meses. E aí a empresa pode analisar de acordo com aquele perfil, de acordo com as cartas de apresentações que ele tenha, que esse profissional tenha previamente a essa entrevista. E aí, excepcionalmente, pode ser 3 meses, mas no geral são 6 meses. E uma outra coisa que é muito importante também dizer é o seguinte: as 2 primeiras semanas dentro dos 6 meses, que é o prazo de experiência, tanto o empregado quanto o empregador podem romper o contrato sem dar maiores satisfações. Por exemplo, se nas primeiras 2 semanas você assinou o contrato de trabalho, você ficou doente ou alguém na sua família ficou doente, você não teve condições de trabalhar, ainda que você tenha se comunicado com a sua supervisão, pode ser que verbalmente eles tenham te permitido que você cuidasse, que você desse o suporte necessário, mas ele pode, em paralelo a isso, entender também que não foi possível contar contigo já no começo da jornada e aí ele rompe um contrato de trabalho. Isso é possível. Você tem que primeiro pensar
o que é mais valioso? Você manter aquela empresa ou cuidar da saúde, da sua saúde ou da pessoa que está contigo? Então essa informação ela é bastante relevante para que você comece a entender como é que funciona essa relação de trabalho empregador e empregado na Alemanha, tudo bem? Bom, passou esses 15 dias, caso você queira concluir, caso você queira apresentar sua carta de demissão por algum motivo, você arranjou uma outra proposta, você vai ter que mudar de cidade ou o emprego não foi bem aquilo que você estava pensando, não tem problema. Você apresenta a carta de trabalho, mas você tem que saber que você não vai ter direito ao seguro-desemprego. Se a empresa te manda embora, aí você tem direito não necessariamente ao seguro-desemprego, mas o auxílio cidadão, porque você teve um curto de espaço de tempo trabalhado. Ou seja, você pode não ter o seguro-desemprego como ele seria caso você tivesse trabalhado por muito tempo, mas você não vai ficar na rua da amargura. Na Alemanha existe também essa questão. Bom, você assina esse contrato de trabalho, esse contrato de trabalho ele pode ser rompido depois dos 6 meses. Agora, caso a empresa te mande embora depois de 6 meses, a empresa vai te dar 3 meses para que você procure um outro emprego. Ou seja, você é demitido, você recebe a carta de demissão e aí naturalmente é uma entrevista, né, que a gente tem que fazer ao se desligar da empresa. Nesse caso, como passou dos 15 dias, você tem que perguntar, por gentileza, poderia me explicar aonde foi que eu errei para que eu possa checar internamente e evitar esse mesmo tipo de problema numa próxima empresa? Essa informação, esse tipo de diálogo, quanto mais você estiver tranquilo e tranquila, é melhor para você. Não adianta ficar nervoso ou ficar nervosa, porque não vai adiantar nada. E aí você pega essa documentação e a empresa ela te mantém por mais 3 meses, ou seja, tem que te pagar mais 3 meses de salário. Já aconteceu da empresa, no meu caso, dizer que eu posso ficar só mais 1 mês porque eles já tinham uma outra pessoa em vista. E aí a empresa ela paga os 2 meses seguintes. E há também empresas que também não pagam nada. Não é tudo que... como eu posso dizer isso? Não é tudo que a gente ouve que funciona na prática. Pelo menos eu estou compartilhando contigo a minha experiência de Alemanha. Agora, se você depois dos 6 meses pedir demissão, independente do motivo, aí a empresa, na maioria das vezes, ela vai querer que você fique os 3 meses, porque esse prazo de 3 meses é o prazo de carência. É o prazo que a empresa vai precisar fazer um novo anúncio para sua posição, agendar a entrevista, verificar a possibilidade de salário, etc, etc. E também para a pessoa que vai substituir a sua posição, porque caso ela esteja empregada, ela também vai precisar pedir demissão da empresa onde ela está para vir para ocupar o seu lugar. Então, no geral, quando nós empregados pedimos demissão, é quase sempre certo que a gente vai ficar os 3 meses. Quando a empresa nos demite, aí depende muito do ponto de vista da empresa. Você sabe que a relação de empregado e empregador, ela é sempre ela é mais favorável ao empregador. Então é por isso que eu passo esse vídeo com tantas informações para que você possa já fazer um desenho e de repente fazer um esquema e de repente se preparar melhor para uma entrevista, verificar bem a vaga que você está tentando para de repente você no desespero, no afã de estar procurando um emprego para ter dinheiro logo, para de repente comprar alguma coisa, para fazer uma viagem, para mandar dinheiro para alguém que está precisando e de repente você não entrar numa zona de estresse desnecessária. E o último tipo de contrato de trabalho que eu falei para você ficar até o final, aliás, se você já ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Sonhos de Aluguel, porque o Cláudio me esmero para trazer mais informações para você. O terceiro é o Dienstvertrag, que é o contrato de trabalho que atende o parágrafo 611 na legislação trabalhista alemã. E esse contrato de trabalho, ele não pode ser assinado por você caso você tenha a sua própria empresa. Esse é o tipo de contrato de trabalho que, por exemplo, se encaixaria um DJ, ou seja, a pessoa tem a função de DJ
como freelance. Ela tem um emprego dela e de vez em quando aparece uma oportunidade, ela trabalha como DJ. Isso pode ser qualquer outra função, mas eu tô pegando o DJ como exemplo, tá bom? E aí ela assina um contrato de trabalho para trabalhar especificamente naquele dia, naquela carga horária, naquele horário, naquele evento, por aquele valor. Então um contrato de trabalho justamente para que você não trabalhe, como posso colocar isso, de maneira ilegal. É a maneira que a Alemanha tem, dentro daquilo que eu entendi, desse tipo de contrato de trabalho, que a Alemanha tem de controlar quem está contratando e quem está trabalhando. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, basta você escrever no espaço de comentários que eu respondo assim que possível. De novo, se inscreva no canal Sonhos de Aluguel, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!